Química a favor da vida. Olá, eu sou o professor Claudinei e vamos falar sobre nomenclatura de hidrocarbonetos. É importante ressaltar que seguimos as normas internacionais da IUPAC, União Internacional da Química Pura e Aplicada. E para darmos nomes a hidrocarbonetos, temos que prestar atenção no infixo, no prefixo, no infixo e no sufixo. O prefixo indica o número de carbonos, o infixo quanto à presença ou não de insaturações e o sufixo é a função orgânica. No nosso caso, o sufixo O, por se tratar de hidrocarbonetos. Então, nós temos aí uma tabela de prefixos de carbono, né? Onde a gente tem os 10 primeiros, que são os mais usados: met, et, prop, but, pent, ex, et, oct, non e dec. Nessa sequência de 1 a 10 carbonos, primeiramente, e temos outros menos usuais, mas não menos importantes, né? Um dec 11, dodec 12, tridec 13, tetradec 14, olha aí, nonadec 19, temos aí eikos 20. Então, eles são importantes, essas tabelas são importantes para aí consultarmos, né, e determinarmos aí as nomenclaturas de hidrocarbonetos. Nós vamos falar, primeiramente, aí, usarmos alguns exemplos do prefixo but para darmos nomes a alguns hidrocarbonetos e principalmente a questão dos alcenos. Mas nós temos aí os alcanos nos hidrocarbonetos, os alcenos e os alcinos. Alcanos são hidrocarbonetos de cadeia aberta ou fechada, né? E hidrocarbonetos de cadeia saturada, apenas ligações simples. Nós temos alcenos, hidrocarbonetos de cadeias abertas ou fechadas, onde nós temos a presença de uma insaturação dupla. Os alcinos, que tem a presença de uma insaturação tripla. Temos também os alcadienos, ou alcadinos também. Nós temos os alcadienos com a presença de duas insaturações duplas, alcadinos, a presença de duas insaturações triplas. Nós vamos nos atentar aos alcenos. E como bem dito anteriormente, alcenos são hidrocarbonetos que possuem cadeias abertas e uma ligação dupla. Vamos a alguns exemplos de alcenos. Para nomear esses alcenos, a gente deve seguir alguns passos. Primeiro, a dupla ligação faz parte da cadeia principal. Segundo, comece a enumerar a cadeia principal pela extremidade mais próxima da dupla ligação. Terceiro, a posição da dupla deve vir antes do infixo, que indica o tipo de ligação. E mais para frente a gente vai ver alguns exemplos. E, por último, o infixo da ligação dupla é em. Então, para alcano é an, para alceno é em. Alcino, in, alcadieno, dien. Então, como estamos falando de alcenos, então o infixo da ligação dupla é em. Vamos lá. Temos aqui um exemplo, né, do eteno. Et, 2 carbonos. Eteno é a cadeia carbônica, onde eu tenho 2 carbonos unidos com uma ligação dupla. Também conhecido como etileno. Essa substância, né, ela é produzida por frutos verdes. Então, nós temos aí o eteno, um exemplo aí de alceno, melhor dizendo. Temos aqui o propileno ou propil-1-eno, onde nós temos aqui uma cadeia aberta, onde eu tenho uma dupla ligação entre 3 carbonos. 3 carbonos, prefixo prop. Então, propileno ou propil-1-eno. Propileno porque não importa a localização dessa dupla ligação, ele sempre vai cair no carbono 1. Então, o nome mais usual é usado, o nome mais usual é propileno, certo? E essa substância aqui, ela
ocorre na natureza em processos de fermentação. O próximo, but-1-eno. Aqui sim a gente tem que localizar a insaturação. Agora não é tanto faz. O but-1-eno, então ele é usado como solvente e combustível. Ele é uma estrutura onde tem 4 carbonos. Desses 4 carbonos, entre o carbono 1 e 2, eu tenho uma dupla ligação. Então é onde eu tenho aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Então aqui eu tenho o but-1-eno, certo? But-2-eno, diferente do but-1-eno, onde a insaturação vinha no carbono 1, agora a insaturação dupla vem no carbono 2, entre o 2 e o 3. E eu só localizo um dos carbonos, certo? Então, entre o carbono 2 e o 3, eu tenho uma dupla ligação. Eu escolho o carbono de menor número para indicar o nome dessa molécula. Ora, 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, but. Ora, entre o 2 e o 3, eu tenho uma insaturação. Então, carbono 2, but-2-eno. En, porque é um alceno, O, hidrocarboneto. Esse but-2-eno é usado na fabricação de polímeros. Perceba, uma diferença da localização da insaturação já me dá uma diferença enorme aí na questão das propriedades físicas do composto. Pent-2-eno. Aqui eu tenho uma estrutura com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Desses 5 carbonos, então eu tenho que localizar onde está a insaturação dessa cadeia carbônica. Ora, eu tenho aqui o carbono 1 e o carbono 2. Por que o carbono 1 pode ser do outro lado? Porque eu tenho que perceber que a insaturação ela está mais próxima dessa extremidade. Então, este é o carbono 1, certo? Então, aqui, 1, 2, 3. Entre o carbono 2 e o 3, eu tenho a insaturação. Então, vai se chamar pent, 5 carbonos, 2, porque a insaturação está no carbono 2, eno, porque é um alceno, ok? E hidrocarboneto, pent-2-eno. Esse pent-2-eno é usado aí como solvente, na síntese orgânica. E agora eu tenho aqui uma estrutura maior, e que a gente pode aí determinar o nome dela seguindo as regras que falamos anteriormente. Então vamos lá. Primeiramente, o que eu devo perceber nessa molécula? A cadeia carbônica principal. Vamos isolar a cadeia carbônica principal e vemos a maior sequência de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se você procurar, você não encontra aqui uma maior sequência de carbonos aqui, certo? E o que está fora da cadeia carbônica principal, certo? Eu vou chamar de quê? Ramificações ou substituintes, Porque no lugar do hidrogênio entrou o substituinte. Então, no lugar do hidrogênio entrou a ramificação. Então, ramificação ou substituinte. Bom, é importante então saber qual é o nome de cada substituinte. Aqui eu tenho isopropil em cima, metil com um carbono, e aqui eu tenho etil, 2 carbonos. 2 carbonos, et. Como ele é um substituinte, como ele é uma ramificação, passa a ser etil. Aqui da mesma coisa, um carbono, o prefixo de um carbono mais il, metil. E aqui o isopropil, que é uma estrutura iso. Aqui, uma estrutura isopropil. Propil porque eu tenho 3 carbonos aqui, certo? Bom, identificando a cadeia carbônica principal, identificando os substituintes, é importante saber qual é o carbono 1. Da esquerda ou da direita? Então, eu tenho que identificar o carbono 1 como sendo a insaturação, a extremidade mais próxima da insaturação. Então, levando em conta, eu vou ter este carbono como mais próximo, Qual que está mais próximo da insaturação aqui, O da esquerda ou da direita? O da direita. Então, eu tenho aqui, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos na estrutura, e eu conto da direita para a esquerda, certo? Então, eu vejo aqui que eu tenho
No carbono 3, eu tenho um substituinte e a insaturação. No carbono 4, eu tenho um substituinte. No carbono 5, eu também tenho um substituinte. E como eu vou organizar a nomenclatura agora? Eu começo pelos substituintes, né, a localização desses substituintes, e por ordem alfabética. Ora, quem vem antes em ordem alfabética? Etil, metil ou isopropil? Então, o etil vem antes. E ele está localizado no carbono 5. Então, eu tenho aqui 5-etil. Certo? Depois eu vou para o segundo, eu tenho 3 substituintes. Então, vou para o segundo substituinte. Isopropil ou metil? Ora, isopropil. E ele está em qual carbono? Carbono 4. Então, 5-etil, 4-isopropil. O próximo, metil. E ele está no carbono 3. Então, vai ficar 5-metil, 4-isopropil, 3-metil. O que falta agora? O nome da cadeia carbônica principal. Ora, o nome da cadeia carbônica principal, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8, prefixo de 8 carbonos, oct, certo? Ele é um alceno. Ele é um alceno e essa insaturação está localizada no carbono 3. Então, vou ter aqui um oct, 3 como alceno, en como hidrocarboneto, O. Então, oct, 3-eno. Qual é o nome da estrutura inteira? 5-etil, 4-isopropil, 3-metil, oct, 3-eno. Essa aí foi a nossa explicação, né, para esse conteúdo sobre nomenclatura de hidrocarbonetos, especificamente alcenos, certo? Um molde de abraços e até mais. Química a favor da vida.